mais uma vez. Tati Góes, por obséquio, por favor. Se apresente aí. Importante para a gente ter você aqui no Circuito Clandestino de Araguá e Guarani. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Sou Tatiane Góes, educadora social, atriz, roteirista, dubladora, cineasta e atriz, aqui da Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. E estamos juntos aí para trocar uma ideia hoje. Estou super feliz com o convite, sempre, né? Da hora. E faz parte da... Toda vez que a gente vai programar as coisas agora, tem que chamar a Tati. A Tati é bom que ela contempla várias coisas que a gente vai fazer. Se é na música, pode chamar que ela vai. No teatro, no cinema, chamou. Legal. Deixa eu ver se a Gaia... Agora acho que a Gaia vai conseguir. Deixa eu chamar ela aqui. Agora rola. Boa noite, Gaia. Ei, boa noite. Boa noite, Gaia. Da hora. Boa noite. Desculpa a demora aqui, eu tava tentando entrar, mas agora eu acho que eu consegui. Não, tranquilidade. A gente conversou com a Tati aqui, iniciou, né? Pediu para ela se apresentar. E para quem não te conhece, a gente queria que você se apresentasse também e agradecer por você estar aqui no Circuito Clandestino de Araguá e Guarani, é importante para a gente. Muito obrigado mesmo. Nossa, a honra é minha estar aqui novamente, de alguma forma. É sempre um prazerzaço poder aprender com vocês aqui e trocar uma ideia com a galera. Bom, acho que é a hora que eu me apresento, né? Gente, eu sou eu. Quem quiser saber um pouco mais de mim, a minha rede social tá aqui. Mas é isso, é um corpo resistindo aí nessa loucura desse mundo, nesse governo genocida do caralho. E é isso, vamos resistindo. Sou artista e outras coisas mais. Acabei de chegar de um trampo atrasada por isso até. Eu falei, ai meu Deus, tomara que dê tempo. Mas deu tempo. Deu. A gente também quer aqui, antes de começar o bate-papo, lamentar, né, mano? Todas as vítimas, é uma coisa que o Brasil... Não, o Brasil, né, mano? O Brasil é uma coisa tão maravilhosa se a gente for pensar tudo que a gente já produziu de coisa boa nesse país, mano. Mas estamos andando para trás, né? E tá difícil com esse governo, mas a gente, dentro das nossas possibilidades, vamos praticando o fora Bolsonaro, nossas atitudes e tudo que a gente faz. É a prática, né? Praticar de alguma forma para ver se a gente consegue mudar essa conjuntura que tá osso, tá difícil demais. Tá muito triste, né? E não tem nada a ver com o Brasil e com lugar nenhum, uma coisa que está acontecendo no nosso país. Tiago, eu queria passar para você. Não, pode iniciar, pode abrir as perguntas aí que você tiver, que aí eu vou na sequência. Fica à vontade. Vou fazer a primeira mas serve para as duas, né? Vamos começar pela tela que está na Tati, depois vai para a Gaia. Eu queria que a Tati falasse um pouco da formação dela, né? Onde foi, como que foi essa formação dela, que a Tati faz muita coisa também, né, mano? E se tem alguma coisa que você fala assim, Tati, não, eu estudei esse negócio aqui, eu pensei que ia ser isso, mas dentro do que eu me propus a fazer, tive que fazer outras coisas. Então, como que foi essa formação sua, né? Que você também vem do movimento punk, também de São Paulo. Bom, eu comecei a estudar educomunicação, comunicação em rádio. Depois eu fui estudar educação social, teatro, depois roteiro, linguagem cinematográfica, fotografia, técnicas de som, produção de arte, tudo que oferecia bolsa para mulheres negras de baixa renda, eu me inscrevia, fazia minhas cartinhas de intenção e sempre conseguia a bolsa, né? E agora, com esse tempo de pandemia, abriram
alguns outros cursos complementares que foram muito importantes para agregar nos meus conhecimentos e meu currículo. Consegui dirigir minha primeira publicidade como diretora, né, de cinema, e comecei a produzir meus próprios filmes e séries no ano de 2019. Comecei a minha produtora Borderline Filmes, com a ajuda dos meus alunos da CIA Teatro de Laje. É isso. E passar pra Gaia aqui, ela falar um pouquinho dessa formação dela. Caraca, Tati, que honra, assim, poder estar aqui contigo, sabia? É isso, né? A gente é muita resistência, cara. Eu acho que eu venho desse lugar aí também, de perfurar as bolhas, né? E tentar entrar, e tentar fazer o meu, né? Não esperar com que chamem, porque não vão chamar, né? Então é isso, é de fazer. Eu sou formada em psicologia, foi como eu consegui entrar numa universidade, né? Que foi contando a minha história e aí um pró-reitor, ele gostou da ideia, falou, não, acho que aqui é um espaço, tem uma pessoa indígena mesmo, né? Por mais que seja uma universidade privada, vai lá, é isso, tu quer, vamos estudar. E aí eu consegui essa oportunidade dessa forma, escrevendo, batendo na porta e chutando mesmo, falando, cara, eu preciso pertencer a esse espaço, eu quero muito cursar um curso, quero fazer algo. E aí, sendo que eu já era atriz, né? Eu já fazia teatro na rua, já fazia teatro em ONGs, né? Eu comecei fazendo teatro com 15 anos, no Sesc, e aí depois eu fui para ONGs, para várias ONGs, né? E a minha formação de artista é na vida, né? E nos cursos, assim, gratuitos de ONGs, de trabalhos que eu fazia, e hoje eu me considero uma atriz, uma performer que também ainda está em construção, que também ainda está em eterno aprendizado. E é isso, cada vez mais levantando a bandeira do meu povo, né? A origem. E, cara, eu não posso deixar de falar isso, porque eu ia até falar isso com vocês quando vocês escreveram a minha bio. A minha bio já mudou pra caraca. Eu fico, gente, como que em pouco tempo eu já sou outra pessoa, sabe? Como que em pouco tempo eu já descobri outras coisas, já tô fazendo outros rolês, eu já descobri parte do meu povo paterno, né? Então, assim, um monte de coisa aconteceu, né? E que legal, assim, que bacana estar aqui com vocês trocando isso. Massa, mano. Foi que a gente vai fazendo um monte de coisa, né, mano? E a gente pede até desculpa com o lance da Bill, que é tudo numa correria aqui violenta pra fazer as artes. Porque ao mesmo tempo que a gente tá fazendo o circuito, não tá rolando só o circuito. Tá rolando um monte de coisa. Então a gente vai dentro da nossa loucura aqui se organizando. Mas a gente vai melhorar essa parte, a gente deveria. Não, vocês são Uma excelentes. bio atualizada. E Mas é da Tati isso. também. Da Tati eu achei isso aqui, eu falei, não, isso aqui não é nada. Porque o que essa mulher faz é Maravilhoso. É só um louco. resumo, né? Eu queria. É só um resumão. Eu queria passar pro Thiago agora. Fazer uma pergunta. Tá, eu vou direcionar então a minha pergunta primeiramente para a Gaia, né? Já vou começar querendo trazer essas questões mais problemáticas, né? Os desafios também. Queria que você respondesse para a gente, Gaia, quais são os principais desafios, né? Os principais problemas que você enfrenta na sua atividade profissional. Nossa, é muito Gente, louco tá essas perguntas. falhando, não ouvi nada. Eu ouvi, cara, eu ouvi. Pior que eu ouvi. Mas ele tá perguntando, tá ouvindo, Tati? Tati, tá ouvindo agora? Tá sem áudio, Tati? Eu acho que o da Tati Ai, a tá internet. travando. Eu não Acho que consegui ouvir. E a gente consegue te ouvir normalmente. Estranho. É que vocês estão falando tá remixado, sabe? Agora tá ok. Ó, Ai, que horrível. Está bom. deu um bug aí, né? Será que é o fone? É o fone? A falta do fone? Não, né? Não, mas vocês estão bem. Só a da Tati que deu uma travada, mas assim, já voltou a dela, a imagem dela já voltou. Gente, tá difícil hoje.
Fica Aí carregando. é a Ah, sua Tati, vamos fazer o internet. seguinte. Eu vou tirar você e vou chamar de novo, às vezes melhora. Tá. Enquanto isso, a Gaia pode continuar. Beleza. É, cara, os desafios eu acho que são inúmeros, né? O primeiro, porque o corpo feminino, né? O corpo da mulher, ele não tem paz, não tem sossego. Então, só nesse lugar, né, do corpo da mulher já é um grande desafio, assim, de, de permanecer, de continuar e de fazer arte de forma respeitosa, né, de forma digna mesmo. Tipo, eu tô vindo trabalhar, cara. Hoje eu cheguei de uma gravação a qual a diretora, incrível, né, disse assim pra mim, não, eu prefiro uma roupa que não marque seu corpo. Cara, quantas vezes eu ouvi isso, né? Que ela só preferia uma roupa que não marcasse meu corpo, sabe? Eu achei aquilo incrível. Então, eu acho que a gente já encontra essas barreiras dentro dessa coisa aí que é o patriarcado, né? E essa coisa aí que é o machismo, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade, isso é uma parada que atrapalha a gente na vida mesmo, sabe? Isso mata a gente. E aí tem outras coisas, né, que vão acumulando assim, né? Questão de classe, questão de cor, questão de origem. Então, eu acho que tem. Quanto mais você tem para mostrar para o mundo quem você é, mais paulada você recebe, né? E acho que é isso. Acho que é quem eu sou incomoda muito o mercado, né? Que é um mercado padrão, é um mercado que cadê? Vocês veem aí bastante representatividade indígena? Aonde tem, né? É um corpo que é silenciado, que é mistificado, qualquer porra, menos o que ele é de fato, sabe? É um corpo que transita pela cidade, que caminha, que tem a sua história, que tem o seu trabalho e que não é lembrado, que não é falado. Inclusive, até agradeço o espaço e eu acho que aonde tem movimento preto, onde tem movimento da quebrada, da favela, tem que ter o movimento indígena, tem que ter. Não tem nem que sabe, tem que ter, porque a gente tem que estar junto, não tem essa de separação. Então, é isso. Certo. Da hora. Eu acho que Eu Sandro, respondi. eu vou direcionar também a mesma pergunta para Tati. Tati, eu tinha perguntado para Gaia, né, quais são até hoje os principais desafios, né, os principais problemas que ela enfrenta na atividade profissional dela, na área profissional dela. E eu queria que você também respondesse um pouquinho sobre isso. Se você quiser, você pode juntar tudo, tanto do audiovisual, de outras atividades que você faz também. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, externasse um pouquinho para a gente que problemas são esses que você encontra, né, até hoje, no dia a dia da sua atividade profissional também. Bom, enquanto mulher negra, eu tenho sempre que ficar atestando a minha qualificação técnica dentro da minha área. Eu sempre tenho que provar minha capacidade de desenvolver uma produção cinematográfica, uma dublagem, né? Teve um caso também que foi para fazer uma dublagem de um filme nacional, né? E eu fui chamada para teste, e no teste você só manda a sua voz, né? Então o diretor ele não vê a sua foto, não vê o seu perfil, apenas a voz. E eu peguei todas as vozes do filme, inclusive a voz de uma japonesa. E ele não sabia que eu era uma mulher negra. Daí eu falei assim, não, eu sei pronunciar, né? Tem uma forma de falar, tem que ter aquele sotaque oriental, a forma da pronúncia japonesa é diferente. Aí eu lembro que me disseram assim, nossa, você conseguiu pegar até a voz da japonesa, hein, neguinha? Eu Nossa. falei, eu sou uma profissional da voz, eu sou atriz, eu sei interpretar. Dela, e tanta japonesa tentou e não conseguiu. Nossa, e quando o diretor ficou sabendo que você era negra, e o que tem a ver, né? E aí eu fiquei pensando, será que se o meu teste tivesse ido com a minha foto, será que eu seria aprovada, né?
E eu peguei todas as vozes do filme. E o diretor não sabia que todas as vozes que ele tinha escolhido eram minhas, né? Cada uma tinha um tom, cada um tinha as suas diferenças, as suas especificidades. Em relação à carreira como atriz, eu dei uma paradinha, mas porque, assim, me cansa muito. Eu faço muito presidiária, faço muito prostituta, usuária de drogas, moradora de favela, né? E eu quase, assim, eu fiz uma empresária. Uma única vez que foi, assim, maravilhoso. Me chamaram, eu fui convidada e eu achei, assim, outro cachê, outra visibilidade, né? Mas aí, você sente que eles estão forçando ali. Eles dizem, não, vão pôr uma representatividade ali. Porque só tinha eu de negra como atriz e na equipe inteira só tinha eu, né? E eu não vejo pessoas negras ocupando esses espaços, né? O pessoal do som, o pessoal da assistência de produção, né? Então, quando eu me vejo nesses lugares, as pessoas elas sempre perguntam, né? Você faz o quê? Eu falei, não, eu faço captação de áudio. Ah, tá. Eu tenho que mostrar o crachazinho de que eu mereço estar ali e qual é o meu currículo para estar ali. Isso é muito incômodo. Por isso que eu prefiro fazer minhas produções de maneira independente, guerrilha, dentro da minha comunidade mesmo. Certo. Da hora. Da hora, vou mandar um salve para todo mundo aí que está acompanhando, dando um salve aqui na, na live, a Anis Souza falando, né, os estereótipos que acercam o nosso corpo. E Mídia Guarani está na área. O Wagner aqui, mano, só ideia de 1000 graus, é isso. E vamos seguir aqui. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Esse é um trabalho que a gente já vem há alguns anos fazendo, né? No lance das favelas e aldeias dialogarem mais, conversarem mais. Não é uma coisa fácil. A gente mora numa quebrada que tem 6 aldeias Guarani. E não é uma coisa que é normal para todo mundo, né? Existe muito preconceito ainda, né? Com as pessoas da quebrada de não reconhecer um povo originário, não saber o que é isso. E por a gente não conhecer a nossa história, a gente pratica muita coisa, começa a andar para trás e fazer coisas que não tem nada a ver. Porque, falando por mim, né, o indígena para mim era o folclore, né, desde que me ensinaram na escola. E só quando eu colei na aldeia que eu fui entender o que era um povo originário, né, eu não entendia o que era. Alguns têm os professores guerreiros, né, essa profissão que ainda muita gente quer dizer que são vagabundos e tal, mas tem muitos professores guerreiros, mano, que faz um trabalho de levar os alunos na aldeia, de trocar ideia, de falar qual que é a real, né? De ter um contato com os indígenas, entender, né? O Salve Quebrada levando indígenas para dentro das escolas para trocar ideia também. Então é um trabalho que a gente não é o Estado, a gente não consegue atingir todo mundo. Não tem esse poder que o Estado tem para atingir todo mundo. Mas o que a gente pode fazer, a gente nunca vai deixar de fazer, né? A gente vai sempre fazer. A pergunta agora para a Gaia, eu queria que ela falasse a formação dela, né? Psicologia. E como que essa sua formação ela entra dentro do seu trabalho, assim, se ela é bastante importante, muito importante essa formação que você teve acadêmica dentro do que você faz hoje. Como que ela influencia? Assim? Ela influencia primeiro para mim, né? Primeiro para a compreensão de mim mesma, né? Eu acho que foi um grande serviço que eu fiz a mim e automaticamente eu fiz para as pessoas ao meu redor, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente cuida de quem está perto da gente, né? De forma, assim, plural, eu acredito que me ajudou a me reconectar até com a minha própria origem de forma mais direta, sabe? Porque quando eu comecei o meu processo de pesquisa e de busca étnica, né, de pertencimento, eu, de forma assim, mais profunda, né, de querer saber tudo, eu acho que foi um pouquinho antes de entrar na universidade, né, uns 8 anos atrás. E aí,
quando eu entrei na universidade, eu comecei a ver que tinha uma cobrança até ali, né? De que corpo é esse que transita naquele meio, e quem é você? Você é preta? Você é amarela? Você é mestiça, né? As pessoas, Mestiça. pois é, as pessoas querem saber quem você é. E aí isso foi muito intenso para mim, porque aí eu também queria saber mais ainda quem eu era, né? Teve essa pressão, né, de eu já me entender, de certa forma, eu já me entendia como uma pessoa indígena, mas eu não sabia que ser indígena é para além de ser indígena, né? Ser indígena é você ter ali uma ligação com a terra, com a cultura, com os costumes, com, com a sua família, né? Com o que você acredita. E aí eu vi que era mais profundo. E aí eu fiz um grupo, assim que eu terminei a faculdade, que foi um grupo de um coletivo de pessoas indígenas que estavam em retomada da sua origem. E aí esse coletivo, eu até hoje, né, esse coletivo ele acontece, é um coletivo de mediação que eu faço, mas não é mediação, porque hoje é um coletivo aberto, todo mundo está mediando todo mundo ali, sabe? É um círculo mesmo. Então, me ajudou muito até para ter esse coletivo, né? Que é um coletivo onde a gente fala das nossas dores, angústias enquanto corpos originários da Terra, e cheios de paradigmas e achismos sobre quem somos, né? A gente está na favela também, né? Então, a favela também são aldeias. O que são as aldeias, né? Se não a ideia do colonizador de tentar aldear o meu povo, né? De tentar aldear o povo originário. A gente não vem desse lugar, né? Isso aqui tudo é território indígena, né? Não tem só um pedaço de terra, toma, isso aqui é aldeia, que estão querendo tirar agora até esse direito, né? Minimamente, né? Que a galera tá indo agora lá no dia 22, eu acredito que o acampamento vai acontecer em Brasília, mas acho que é no dia 28 ou dia 25, né, que vai ter essa 5. decisão da PL 490, que é um absurdo isso. Bom, me ajudou a me organizar e organizar um pouco ali as pessoas que estavam me circulando, né? E eu fiz essa chamada aí desse coletivo para a gente poder pensar as nossas identidades, né? O nosso lugar, que é um não lugar, né? Dito pelos grandes representantes desse país, de forma estratégica para a gente não se reconhecer e não se ver enquanto pessoas que já são originárias, né? Então é mais fácil eles colocarem a gente como pardo, como mestiço, como qualquer místicos, né? Até do que indígena. Então, a gente está aí ocupando também a favela e ocupando a Zona Sul, ocupando a Zona Norte. A gente existe em diversos lugares. E é isso, é uma resistência muito louca. Na hora. A sua fala, ela traz o lance da coletividade, né? Quando a gente fortalecer o nosso pensamento coletivo é voltar às nossas origens, é voltar ao que a gente é de verdade. Porque o que é ensinado é a gente sempre competir com esse capitalismo, sempre ser melhor que o outro, sempre pensar individualmente, né? E o lance do coletivo, né? Que você viu que para um processo teve que vir com um coletivo. E não é diferente da gente, para a gente ter um processo de criação, para a gente ter um processo de qualquer coisa, coletivamente, né? Que a gente consegue. Então, voltar ao pensamento coletivo fortalecido, a gente volta para nossas origens. Agora eu vou falar para a Tati. Eu queria que você falasse do projeto da Laje, que é muito louco. Bom, a CIA Teatro de Laje, ela surgiu da necessidade de um espaço cultural dentro do Jardim Guarani, aqui na Zona Norte, na Brasilândia. E eu comecei a dar aula de roteiro. Comecei com 4 jovens, na oficina. Eles começaram a dizer que queriam interpretar. Ah, bacana, então vamos fazer a oficina de atuação para teatro. Então, de 4 alunos num dia, no outro final de semana eu já fui para 22 jovens e crianças dentro de casa. Aí já não comportava mais, a sala não comportava mais tanta gente.
fui para Laje. Fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro festival na Laje. A comunidade começou a ajudar. As crianças almoçavam, jantavam, tomavam café da manhã, ensaiavam às vezes mais de 4 horas. Final de semana, a gente montava a piscina para a criançada nadar. Aí tinha uma casa abandonada no fundo do quintal que eu morava. A gente foi lá, reformou todinho, criou o espaço onde as crianças podiam cozinhar, onde a gente tinha a nossa biblioteca. E depois de uma matéria que foi ao ar pela TV Globo, o proprietário da casa pediu a casa de volta, depois da reforma. E aumentou o valor do aluguel. Então eu não tinha mais condição de pagar. Então eu me mudei. Eu moro hoje na Vila Terezinha, também na Brasilândia, na casa que era dos meus pais. E a casa tem uma garagem, né? Então voltei a dar aula, as atividades, daí a gente já começou a produção de cinema, roteiro, interpretação para TV, teatro, fazer dublagem, e tudo indo muito bem. E a laje desmoronou. A gente perdeu o equipamento, a gente perdeu todo o nosso material, a gente tinha cortina, a gente montava assim um teatro inteiro dentro daquela garagem. Nós perdemos tudo. Ainda bem que não tinha nenhuma criança no dia que a laje desmoronou. Ela já estava interditada já, porque a gente sabia do risco que tinha de queda, né? E a gente tentou fazer vaquinha para tentar tirar os escombros. Não deu certo, os escombros estão aqui até hoje. Trincou a parede da minha casa, que fica atrás dessa garagem, o vidro da minha casa, e eu nunca mais consegui desenvolver nada com a CIA Teatro de Laje, porque a gente perdeu tudo, né? Tá tudo jogado aí, ainda com risco de terminar de desabar, né? Aí eu fico pensando assim, no que eu vou fazer para conseguir de novo retomar a CIA Teatro de Laje, né? Porque são 25 jovens e crianças que estão aí na expectativa. Ô, Tati, e se você quiser, eu não sei, né? Eu tô aqui aberta, não sei, de repente. Se você quiser, de repente a gente pode fazer alguma peça juntas, alguma coisa, alguma performance, qualquer coisa, e a gente abre uma vaquinha, né? E aí as pessoas que colaborarem podem assistir, a gente abre um Instagram, né? Eu já fiz isso para a aldeia Barra Velha, a gente conseguiu arrecadar quase 3.000 reais, sabe? Para ajudar lá a aldeia, e foi bem legal. Se você quiser, não sei, o que eu puder contribuir também, eu acho que a gente podia pensar em alguma coisa assim, que às vezes rola bastante. Os amigos, né? Os próprios amigos que acabam ajudando. Mas eu tô aqui aberto, o que eu puder contribuir, sabe? Pra gente poder fazer e pensar esse espaço, eu tô aqui. Poxa, seria muito, muito bacana, porque assim, aconteceu isso em meio à pandemia, né? Nós estamos atendendo os alunos, né, os teatreiros, levando cesta básica, ajudando no que é possível para que eles possam fazer as aulas online. Aí eu comecei a dar aula online de cinema para alguns deles, tivemos que comprar equipamento, né? A fome não espera, né? E eu não queria deixar essa criançada desassistida. E muitos acabam sofrendo violência dentro de casa porque já não tem mais o teatro, né? Aqui era um refúgio para alguns dos jovens, sabe? E eu super topo fazer alguma coisa, sabe? Mas eu comecei a ficar um pouco desacreditada, sabe, Gaia? Porque aí faz vaquinha, as pessoas não contribuem, não acreditam no trabalho, né? E eles querem que a gente esteja na mídia o tempo todo, né? E isso não é possível, né? Sim. E eu super queria. O quintal aqui tá super perigoso. Eu recebo de 3 a 4 teatreiros por semana, que é o que eu consigo comportar dentro da minha casa. Mas só para eles subirem para cá é um perigo enorme deles caírem sobre os escombros aqui. Tá muito perigoso. Ah, bora conversar depois. Eu acho super possível a gente fazer um trabalho juntas e cobrar aí dos amigos, das pessoas que se interessarem
né, pela ideia. E aí é uma troca, né, cara? Mais um lugar, assim, o qual, cara, as pessoas, elas gostam de troca. É troca, a gente vive de troca, né? Sim, Perto. Então, vem assistir uma performance e contribua com o que você puder, né? Então, você contribui, depois a gente manda o link para você. Eu acho que é isso, sabe? É isso. Vamos acreditar, vamos embora. É muito sim, possível, é muito possível. O valor que for já vai ser bem importante para, de repente, tirar sim, as coisas sim. que estão aí, sabe? Não sei se para resolver tudo, mas pelo menos para organizar um pouco as coisas, né? E de repente aparecem pessoas que moram perto, que falam, pô, cara, eu super pilho de tirar as coisas que estão aí, algum entulho, alguma coisa que ficou e tal. Então, eu acho que é isso, é movimentar mesmo, é acreditar. Não tem como. Eu sei que tem muita coisa que a gente fica assim, caralho, isso aqui é Sim, uma utopia. Mas, cara, se a gente não acreditar, a gente não faz a parada acontecer, sabe? Então tem que acreditar. Alguém vai ouvir, alguém vai achar a ideia legal, alguém vai falar, cara, eu vou comprar esse ingresso, acho que esse ingresso vai ser foda, vamos fazer uma parada incrível. Eu acho que, que essa ideia até do corpo preto, do corpo indígena andar ombro a ombro é para ontem, sabe? Então eu acho que isso já é um lugar também. E vambora, vambora. Tati, eu não sabia, mano, porque o Fofão falou pra mim e eu pensava que o lance da laje era fazia muito tempo. E é um lance recente, que ele falou por cima, né? Eu não a, sabia dessa a, demanda. a laje caiu esse ano, mas o projeto existe desde 2016. Ah, sim, não, o projeto é mais velho, mas é o seguinte, como a Gaia falou aí do lance, essa é uma das possibilidades, né? A gente pode também pensar aqui, dentro das nossas possibilidades, pensar alguma coisa, tipo, Isso aí. como a gente conseguiu uma aproximação com o Tendal da Lapa, a gente pode levar essa demanda para a Casa de Cultura lá, mano. Falar, ó, tem um espaço tal, nós vai fazer uma atividade, vocês precisam pagar tanto para fortalecer. Porque o lance com o Fofão foi isso, foi para salvar o bar. Eles quiseram fazer o evento lá para fortalecer o bar. Então, eu vou levar essa demanda para eles também. Falar, ó, tem um espaço, tem todo Nossa. um trabalho, caiu a laje, a gente precisa fazer um evento e precisa de uma grana para levantar a parada. Eu tenho certeza que vai rolar, que pode ser possível isso. E além de uma vaquinha, se fizer uma vaquinha, a gente pode ir para cima também na divulgação, como tantas e outras aí que já. Quilombac, né, mano? Se salvou com a vaquinha. E aí a gente pode também, essa vaquinha, mandar a demanda pro Quilombac, o Quilombac ajudar a gente também na divulgação, porque eles são mais fortes, bem mais conhecidos, assim, vamos se dizer, com o trabalho deles que é grande, conhece bastante artista, vai conseguir dar uma desenrolada. Então, essa ideia aqui não vai morrer aqui, com certeza. A Isso gente vai aí. trocar ideia sobre isso, Tati. E esse espaço aí ele tem que estar de pé, porque ele é importante para a criança. E quando um trabalho para a criança, como você falou, a criança ali dentro do espaço que ela estava indo, é um refúgio, né? Tem um outro espaço aqui na Quebrada que é a primeira ocupação de São Paulo, está completando 30 anos. O Espaço Cultural Jardim Damasceno. É um espaço que recebe muita criança também. Então, eles estão na luta para continuar, né? O Estado não vem para ajudar, vem complicando tudo, mas em outubro vai ter um ato lá, um evento para fortalecer o Espaço Cultural Jardim Damasceno. E, Tati, é isso, quer dizer que você pode contar com a gente, eu não sabia dessa demanda, eu pensava que era uma coisa, o Fofão falou, eu pensei que era uma coisa que já tinha rolado, que já tinha resolvido, mas não, então a gente vai... Vamos pensar possibilidades. Como a Gaia falou, é muito possível. É muito possível Claro. e importante para a quebrada ter um espaço desse aí. Como a gente conseguiu salvar o Fofão, a gente vai levantar a companhia Tati de Laje também, mano. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar para isso agora, né? Além de editais que abrir, vamos escrever edital, vamos fazer o que for para levantar essa parada aí que é muito importante para a quebrada, né, mano? A Noroeste, Zona Norte aqui, não tem casa. A Brasilândia já tem uma casa de cultura, aqui o Jaraguá já nem tem casa de cultura. Mas o espaço institucional é outra fita.
Sim. Dialogar com o espaço institucional é uma treta diferente. Queria passar pro Thiago aqui, mas eu quero deixar aqui firmado que não vai ficar por aqui essas ideias. E a gente vai fazer o corre, eu vou até conversar com o Fofão para ver qual que vai ser a próxima ação direcionada a isso, né? Pela importância que é o teatro de lá. Obrigada. É isso aí, gente. Vamos unir as forças, né? A Gaia estava respondendo uma questão anterior, aí a live, não sei se foi a minha internet também caiu aqui, e eu queria retomar um discurso, uma questão, na verdade, Gaia, sobre essa questão da retomada, né? Essa retomada ancestral, né? E todo o percurso que existe nessa retomada, né? Todo o caminho que como ele é e como ele acontece e o que acontece nele também, né? E eu me identifiquei bastante, né, do que você falou. Inclusive também na sua bio, né, também já me identifiquei bastante sobre essa questão da retomada, porque a gente passa a vida é, entendendo que a gente é pardo, né, e essa questão também da miscigenação, né, e aí de repente eu vou ver a minha certidão de nascimento e eu tô como branco, né, eu acho que foi uma loucura do meu pai ali que me colocou como branco, e aí eu vou conhecendo na minha caminhada eu vou conhecendo lideranças indígenas e eu vou entendendo que a minha história é outra, né? E que a minha identidade, em um certo momento, não só a minha, assim, mas como parte da minha família, assim, talvez até os meus avós, dos meus avós para cá, ali começou a ser roubada essa identidade minha, né? Eu queria que você falasse, claro, dentro daquilo que você pode falar, que eu sei que também é uma coisa muito espiritual, né? Não é um processo apenas de querer entender a sua ancestralidade. Eu sei que é uma coisa muito profunda, né? Tão profunda que é espiritual. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua caminhada, de como foi, também esses desafios, né? E você trouxe também no começo da live que você, tipo, chegou perto dessa sua ancestralidade. Eu acho que ele até encontrou, né, no caso. Queria que você falasse um pouquinho também desse processo, porque tem um outro ponto também, né, que deixa um pouquinho mais complicado esse processo, né, que às vezes são alguns parentes que não entendem esse processo nosso, né, alguns indígenas que não entendem esse processo, e queria que você contasse um pouquinho pra gente aí. Nossa, com muita honra. Que bom que você está nesse processo aí também. E o que eu puder ajudar e estar junto também, pode me chamar, pode falar comigo e vambora. Porque é isso, né? É um movimento coletivo, né? Eu costumo dizer que é um movimento íntimo, né? Mas ele não é individual, ele é um movimento muito coletivo, porque quando a gente fala da gente, a gente fala também de outras pessoas que atravessam a gente. E quando a gente fala de origem, eu tô falando da minha mãe, eu tô falando do meu pai, eu tô falando da minha avó, do meu avô, eu tô falando do meu bisavô, eu tô falando de toda a minha árvore, né? Então eu não tô falando só de mim. E, e quando eu falo deles, eu falo também de outras pessoas que é o povo deles, então, que é meu. É um movimento íntimo, né? Porque é o primeiro passo, assim, que você tem, né? Inclusive, eu estava até conversando isso com as pessoas ontem no coletivo Ensaios Ancestrais, que é esse coletivo, né, das pessoas em retomada, o qual eu iniciei no ano passado. E aí a gente estava falando exatamente disso, né? Que o primeiro passo é você entender o seu corpo primeiro. Uma única pessoa pode legitimar e deslegitimar o seu corpo. É só você. Não tem outra pessoa que vai fazer isso. Se uma pessoa que que tem a pele morena, ela fala que ela tem a pele clara, que ela é branca, eu posso chegar para ela e conversar, mas é o lugar dela. Se ela se acha branca, se ela se vê como uma pessoa branca, mesmo ela sendo atravessada por muitas coisas que atravessam o corpo dela, né? Porque a gente estamos em um país fascista, né? Mesmo ela tendo isso e ela não percebendo isso por conta das amarras colonialistas, né? Então não é comigo, não é para mim. É dela, eu não posso chegar para essa pessoa e falar, olha, você é isso, né? Então o primeiro passo é você entender quem você é. Nossa, eu entendi.
Eu me sinto isso, eu me vejo nisso, eu sou isso. Você fez esse movimento, que é íntimo, que é teu, é um movimento de pesquisa, de busca e de dor e de sofrimento, de alegria e de um turbilhão de coisas. Aí você vai para tua família, né? Que é a tua base ali, cara. Mesmo brigado, mesmo que a mãe não é aquela mãe que a gente pensa, que a gente idealiza, né? Mas é isso, é um movimento com a sua família, né? E eu venho desse lugar, eu venho do meu lugar íntimo, eu venho do meu lugar com a minha família, de conversa, de escuta. Na minha família materna, por exemplo, né? Que é a minha família que veio do estado do Amazonas. A gente não tem nenhuma informação. Talvez eu nunca encontre a etnia da minha família que veio do Amazonas. E eu estava pensando somente nesse lugar quando eu buscava as minhas origens. Eu olhava muito pro, não, Amazonas, né? O meu bisavô e minha avó, e todo mundo fala, e a cultura é muito forte, né? Com, com relação à terra, à fogueira, as conversas ao redor da fogueira, a comida, tudo, o jeito como a minha avó cuida, a minha mãe. Então, falei, então tá, é daqui, e aí como, como? E a gente não conseguiu achar e chegar, né? E aí eu fazendo uma pesquisa por parte paterna, de forma íntima e bem branda, assim, contando um pouco desse meu lugar do Nordeste também, porque parte da minha família vem das ligas camponesas, do movimento sem terra, da reforma agrária, né? Então, quando eu fui fazer um doc, né, que fala sobre a retomada cariri, dos cariris do Ceará, de Crateús, do Crato, de uma parenta chamada Bárbara Matias Cariri, a gente foi lá para poder gravar, né, e ter isso registrado, até por conta de um doc maior que a gente está pensando em fazer. E quando eu chego lá, ela fala, mas vem cá, e a sua família aqui da Paraíba? Você nunca pensou na sua família aqui da Paraíba, que de repente possa ter também? Porque na Paraíba tem indígena, né, Gaia? Você sabe disso. Ela falou, não, claro que Sim. tem, eu sei e tal. E aí a gente procurando, pesquisando, e encontrando e olhando. E aí hoje a gente tem, hoje eu estou sendo acolhida pelo povo Cariri da Paraíba, né? E quando eu me deparo com um povo, o qual é da origem do meu bisavô por parte paterna, quando eu me deparo, é um povo que está retomando também. Eu falei, olha que simbólico. Eu estou retomando a minha origem e o meu povo por parte paterna está retomando também, né, a sua cultura, a sua ancestralidade, o seu trabalho, o seu pertencimento, a sua terra. Então, eu tô nessa acolhida, né, assim, com os parentes Cariri, que estão me acolhendo e que já entendem o meu bisavô como um guerreiro Cariri, o João Pedro Teixeira, né? Tem um pouco sobre a história dele em alguns lugares aí. Tem aquele documentário Cabra Marcado para Morrer, que também conta um pouco dessa luta. E é isso, e eu tô nessa busca aí, eu acho que nem tanto assim, essa busca enlouquecida pelo povo, né? Não é sobre o povo, é sobre muito mais, sabe? A minha grande vontade era de chegar nos lugares assim e perguntar às pessoas e fazer com que elas retomassem a sua ancestralidade e com que o país ele retomasse a sua terra. Isso é uma grande utopia, né? Eu sei que isso é muito grande, que os brasileiros começassem a se perceber e a se reconhecer enquanto donos dessa terra, enquanto originários, né, desse lugar. Mas é isso, eu acho que cada um vai fazendo um pouquinho, assim, né? Só de você ir começando ali na sua família, nos seus amigos e nas pessoas com que elas entendam o processo dela, eu acho que isso já é um grande lugar. Acho que eu Legal. falei Muito obrigado por demais. compartilhar. Acho que eu falei demais, desculpa, gente. Não, Não, foi. lindo, maravilhoso. Adorei. Você vai direcionar alguma para a Tati agora, Thiago? Não, não, pode tocar aí.
tem um lance que estava refletindo sobre representatividade, né? E eu, na minha opinião, assim, eu não acho que a gente pode se apegar totalmente a essa palavra. Tipo, representatividade, beleza, é bom, e aí? Eu queria a primeira Tati falar sobre isso, depois a Gaia, porque eu acho que é muito mais que isso, né? Eu acho que é importante, tem que ter mesmo em todos os lugares, mas a gente tem que tomar cuidado para não virar uma coisa, como que eu vou achar a palavra, vamos dizer, falsa, né? Uma impressão que está tendo algo, que está tendo uma mudança com a tal da representatividade. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Que às Não, o vezes as capitalismo pessoas... já faz isso super bem, né? Então, queria que você falasse sobre isso, né? Para além da representatividade mesmo. Não, é bom ter representatividade e tal, mas para além disso, tá? Tipo, dessa palavra aí que, como se dizer, que muita gente fala e tal, mas eu acho que tem que ter muito mais que isso, né? Merecemos muito mais que isso. Bom, em questão de representatividade, pelo menos, eu falo para os meus filhos, né? Bom, eu quero ser espelho, né? Para que vocês olhem e se vejam em mim. Assim como hoje, né? Tô com 32 anos, eu olho para minha mãe e me vejo na minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher negra e eu não me reconhecia como uma pessoa negra na infância, né? Eu sou fruto de um casal interracial, né? Meu pai, ele é branco. E a partir do momento que eu comecei a ver minha mãe como espelho, né? Eu comecei a ver tudo que ela tinha de bom. E eu não conseguia antes ver nada de bom na minha mãe, né? Pelo fato dela ser negra, porque eu ouvia tanto, né, sobre o que é ser negro e nada era bom, que eu não queria ser negra, né? Hoje eu falo para os meus filhos, hoje eu tomo tapa na cara para vocês não tomarem tapa na cara. Eu quero que vocês olhem para mim e vejam um espelho. Eu não quero representar vocês. Cada um de vocês vão representar a si mesmos através do que vocês fazem e saberem onde vocês estão pisando. Eu sou uma mulher negra e eu sei que minha presença incomoda. E eu adoro isso. Eu adoro isso, que isso tem me tornado muito mais forte. Porque antes eu não acessava diversos espaços. Hoje eu me sinto pertencente a esses espaços e eu acho maravilhoso entrar nesses espaços e todo mundo, a Tati representante do movimento punk mulher negra da periferia. Não, a Tati da Brasilândia. Nós estamos num momento que é sim necessário afirmar que somos pessoas negras, que somos periféricos. E a palavra que nós temos é representatividade. Só que o capitalismo já pegou essa palavrinha para ele e está lucrando muito em cima. Então, eu falo, eu quero ser espelho, né? Mas daqui a pouco eles vão inventar uma nova palavra. A questão não é a palavra, é conscientizar os nossos, né? Sobre isso. Sim. Passar para a Gaia agora. Você quer falar sobre isso, Gaia? Cara, o que eu vou falar é muito polêmico, assim, porque o movimento preto, ele tá muito, muito, muito na frente do nosso movimento, né? Vocês estão falando de questões que a gente ainda nem chegou, então, assim, mano, isso é um espelho pra gente, entendeu? Isso é uma referência pra gente. O movimento preto é uma referência pra gente. Então, é por isso que eu sempre vou fazer uma chamada pro movimento preto, que é um movimento que, cara, que já alcançou muitos lugares. E é isso, tem que alcançar mesmo. Mas tem que puxar o teu irmão nativo, entendeu? Sim. É por isso que a gente precisa muito de vocês, sabe? Precisa mesmo. Precisa mesmo, porque não é a nossa cor de pele que é questionada, é a nossa existência, mano. É uma parada muito louca. Os caras mexem na nossa cabeça. Eles entram na nossa cabeça a ponto de as pessoas que são indígenas nem se reconhecerem indígenas.
Porque elas estão usando a porra de um celular. Porque elas estão em contexto urbano. Contexto urbano é o caralho. É o urbano que tá no meu contexto. Essa porra aqui toda tá construída em cima de aldeias, mano. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, assim, é uma parada que representatividade, por exemplo, a gente não tem. A gente tem uma Beyoncé? A gente tem uma Beyoncé, mas ela só não tem a visibilidade da Beyoncé. Mas a gente tem cantoras maravilhosas. A gente tem Tem, a gente tem um Obama? Tem, mas ele só não tem a visibilidade. Entendeu? Então é uma parada que ainda tá aqui, ó. Sabe? Que assim. E que tá longe pra caralho. Tá longe pra caralho. Tá muito longe. Então não tem nem como. Então, é por isso que eu falo, gente, vamos fazer uma pauta sobre o movimento preto. Chama uma pessoa, uma, não precisa ser duas. Você vai chamar 20 pessoas pretas, chama pelo menos uma pessoa indígena. Só uma. Ah, mas a gente vai falar sobre a pretitude, cara. Não tem nada. Tem a ver. Coloca essa pessoa lá. Tu vai aprender coisas, tu vai ficar assim, ó. Mano, caralho, não tinha nem pensado nisso, cara. Pô, caralho, é isso aí. Então é isso. É de estar junto nesse nível. De que representatividade, eu entendo que ela chega nesse lugar capital, eu entendo que já tá muito batido. Ah, representatividade e tal. Caraca, mas nem isso aqui, entendeu? Aqui não tem. Então ainda tá assim, sabe? Então a gente ainda precisa aprender com vocês, ouvindo já as coisas que vocês já estão vivendo, dentro desse meio de visibilidade, né? Enfim, não sei o que eu falei aqui, mas... Não, sem Não, dúvidas. O que você falou, perfeita. E isso só jogando coisa na minha mente aqui de tipo, a gente tem que trampar junto, quero dirigir um filme contigo, sabe? Quero, sabe, fazer uns trampos bem da hora com você. Poxa, sério? Nossa, essa live aqui tá muito pesada, deve estar travando pra geral, de tão pesada que tá. Maravilhosa. Da hora. E uma comparação que eu faço, já colei em várias manifestações, né? Movimento negro, ou qualquer outra. Mas quando a manifestação é dos Guarani aqui, a parada é diferente, mano. É outra coisa. Não, eu não consigo nem explicar o que é. Pois é. O que é aquilo. É totalmente diferente. É outra coisa, é outro ambiente, é outra energia, é outra coisa, né? Uma coisa que o mestre Soró falava, né? Saudoso mestre Soró, sempre lembrado. Ele falava, Sandro, a gente tá preparado para tudo, tal, para manifestação, mas só que os indígenas é foda. Estão preparados para morrer, para qualquer coisa. Eles é diferente. A levada deles não tem comparação. E eu comecei a perceber isso colando nas manifestações guaranis, que teve aqui, várias, né, que a gente cola junto. E é diferente mesmo, é outra coisa. E como a Gaia falou que é referência ao movimento negro e tal, mas o movimento indígena, a gente tem que aprender muito com ele ainda, a gente tem que aprender demais, tem que aprender muito com ele. A gente já bateu 1 hora aí já de live. Você tem mais alguma pergunta aí, Thiago? Não, é isso mesmo. Foram falas muito profundas, né? A gente, se for destacar aqui, que alguém destacou aqui uma citação da Gaia, né? Se a gente for destacar, a gente tem várias da Tati, da Gaia, assim, muito profundas, muito fortes. Importantes e necessárias, né? Sim, eu vou fazer o boneco cotidiano, mano. É um mano que faz um trabalho com bonecos ele que faz os bonecos dele de papelão, material reciclável. É um trabalho muito bonito, né? E ele tá com uma vaquinha também. Então, eu vou colocar o perfil dele aqui, quem quiser entrar lá. Bonecos cotidiano, né? Ele participou de um casarão com a gente, Casarão Arte Livre, né? E foi presencial, foi antes da pandemia. E a gente... É difícil segurar as crianças dentro do casarão. Elas querem correr no parque. Mas quando ele sacou dos bonecos dele e fez a apresentação dele, ele hipnotizou todas as crianças. Aquilo ali é um dom. As crianças não largavam do pé dele. Não só as crianças, os adultos, né? Ele ficou muito impressionado com a apresentação, tanto é que ele teve que fazer 2 vezes. As crianças pediram bis, ele teve que fazer de novo.
Então, um trabalho muito bonito que ele faz. Eu joguei aqui o perfil dele, aqui, não sei se foi Bonecos Cotidiano, aqui é o Circuito Clandestino. E tá rolando uma vaquinha dele lá, quem quiser fortalecer, vai ser da hora também, fortalecer o trabalho dele. Eu queria agradecer todo mundo que encostou na live. A gente vai dar mais uma continuidade aqui no Sarau, né? Para a galera que quiser entrar, também quiser comentar, quiser recitar sua poesia, que seja, né? Nesse finalzinho de Sarau. E eu queria agradecer a Lia, a Gaia, a Tati Góes. Mano, o principal dessa live para mim, todas as falas foi foda, mas foi a demanda que a Tati trouxe, o bagulho mexeu comigo. E a gente vai dar um jeito. Eu chorei. Aí. Não, você é louco, isso aí eu não sabia. Desculpa. Bora junto, mana. Eu não sabia dessa demanda, e essa demanda não é só sua, não, mano. Essa demanda é do território. É isso aí. E a gente vai fazer alguma coisa assim, tá ligado? Vambora, Tati. Obrigada. Cima, porque é um trabalho muito bonito, mano. É um trabalho muito bonito. E é isso. Agora vamos trocar ideia sobre essa demanda. Mas por agora, eu queria que a Gaia fizesse suas considerações finais. Muito obrigado, Gaia, por estar com a gente aqui mais uma vez, parceira mesmo aí de só dar o salve, ela demorou, tamo junto. Isso é muito importante pra gente. Ah, cara, é isso, é agradecer pelo espaço, pô, você sempre fortalecendo, sempre chamando. Eu não sou muito fã de lives, eu não me saio bem, eu não gosto muito dessas coisas, mas quando você chama, eu falo, cara, vambora, vamos colar junto. Eu acho que quando tem propósito, né? Quando a parada tem. Eu não faço mais nada, eu tô com 30 anos de idade. Eu não faço mais nada na minha vida que não tenha propósito. Ah, mas vem para fazer uma presidiária, que nem me chamam também. Ah, vem para fazer vem para fazer uma vendedora. Não me chamem, eu não vou fazer. Eu só faço aquilo que eu tenho um propósito. Eu só aceito aquilo que eu falo, cara, isso aqui eu vou fazer e vai ser legal. Eu vou ganhar 10 reais com isso aqui, mas eu vou fazer essa porra porque isso vai me alimentar. Então eu só faço aquilo que eu sinto que tem propósito. E eu boto fé porque a parada vai. Não tem como. Você bota amor na parada, você bota esperança, você bota a sua garra, a sua força. Não tem como dar errado, vai dar certo. Então é isso. Agradecer mesmo. E sempre que chamar, eu venho enfrentar esse medo aqui da live e colo com vocês. Muito obrigada, Tati. Pode contar comigo mesmo. Pode me mandar uma mensagem lá no direct, falar, Gaia, quando que a gente marca? O que a gente pode fazer? Como é que tá aí? A gente faz uma performance, faz uma vaquinha e vambora ajeitar essa laje e fazer. Vambora, é possível. Tô contigo. Sim, tem várias maneiras e a gente vai trocar ideia sobre isso aí sim. Vambora. Vai ser massa reativar. Mano, é o mínimo. É o mínimo e o que a gente puder tirar do Estado que é nosso, né? E o dinheiro que tá lá é tudo nosso. O Estado não tem porra nenhuma, o dinheiro que tá lá é nosso, o que ele faz é administrar mal. Então, quando a gente tem a oportunidade de voltar o dinheiro, porque quando o dinheiro tá na nossa mão é diferente, né? A gente tá feliz porque o Sarau Segunda Negra foi contemplado no Vai, né, mano? Então vai fortalecer os artistas que participarem, vai fortalecer o espaço, né? O dinheiro na nossa mão é outra fita, mano. É outra lógica. O dinheiro na nossa mão é uma lógica que eles nunca vão entender. Eles nunca vão entender essa lógica. Então eu queria que você fizesse essas considerações finais, Tati, por favor. Quero agradecer o convite, dizer que vocês são maravilhosos e que sempre que puder, me chamem, estarei aqui. E Gaia, poxa, prazerzaço estar aqui com você, viu? E agradecer a todo mundo que assistiu e hoje eu fiquei bastante emocionada porque eu já não estava mais falando sobre a laje, eu já tinha deixado isso de lado. E vocês criaram uma vontade em mim muito grande, porque eu estou pegando muito trabalho de figuração para juntar o dinheiro para reformar a laje. Mas é difícil. É difícil, sozinha é muito difícil. Não vai sozinha, não. Muito obrigada, viu, gente? Vamos juntos. Tá bom. Tá sozinha, obrigada. Tá sozinha não, Tati. Tá sozinha não e vamos que vamos. E Thiago, suas considerações finais aí também. Eu quero agradecer, né, a participação aí das meninas, né, que trouxeram aí muito
muito conteúdo, muita informação, né? Falas profundas. Quero agradecer por vocês fazerem parte do Circuito Clandestino, dessa edição, desse ano, né? E é isso. Agradecer a galera também que esteve com a gente aqui, vi muita gente aqui também participando, deixando comentários. E é isso aí, muito obrigado mesmo. Valeu, eu vou tirar a Gaia e a Tati, eu vou ficar um pouquinho aqui, ver quem quiser entrar na live para trocar uma ideia, para falar sobre o tema, para recitar sua poesia, que o Sarau ele é uma live aberta, né? Como no bar, é um espaço aberto para quem quiser recitar. Então, muito obrigado, Gaia, se cuida aí, Tati, e vamos botar para frente. O Teatro Laje já não é uma causa só sua, não, é de todo mundo que se importa com a cultura verdadeira feita na quebrada. A nossa ciência periférica sempre dá um jeito, a gente vai dar um jeito mais uma vez. Valeu, galera. Beijão, ao Etecatu. Valeu. E Thiago? Opa! Aí, Thiago, você tá com o perfil do Sarau. Eu tô com o Sarau, é verdade. Não pode cair, hein? Bacana, salve. Agradecer aí, mano. Foi incrível mesmo. Assim, essa troca de hoje foi muito louca, né, mano? Essa troca vou demorar um pouco aí pra processar todas as ideias que rolou. Não dá pra processar tudo de uma vez. De uma vez não, né? O mês tá aqui. Parabéns, Tati, por isso tudo e ser você. Parabéns a todos os presentes pela abertura que deram a essas grandes mulheres, Iris da Luz. Salve todo mundo que está entrando. E a live está aberta, galera. Quem quiser entrar agora... Live aberta. Entra aí. O Cid Punk, né? Vou chamar o Boneco Cotidiano para falar da vaquinha dele. Se ele quiser entrar. Vai falar do quê? Da peça? Eu ouvi ele falar de alguma coisa da peça, que ele tem uma peça, né? E aí? E aí, Cid Punk! Sarau Segunda Negra sem Cid Punk, não é Sarau Segunda Negra. Tem que tá falando. Qual é a da vez, tá Silvinho? Falando. Hã? Qual é a da vez, Silvinho? Queria o Luxemburgo, cara. Eu queria o Luxemburgo e como presidente do Corinthians ou o Ronaldo Fenômeno. Isso que eu queria. É o meu sonho, cara. É o meu sonho. É o meu sonho. O Silvinho não é técnico. O Silvinho não é técnico. O Duílio não é presidente. O Duílio é o bandido. O Duílio é um traficante, um estuprador. Um miliciano, quem sabe. Só sei que ele é bandido. Ele é presidente, o Duílio não é. E o Silvinho não é técnico. Só sei isso. Cid, conta aí o que você achou da live de hoje? Segunda etapa do Circuito Clandestino? Eu queria... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos. Cid, deixa ele falar da boa noite. Dele, já que aproveitando que pelo menos a gente está ouvindo ele. Aí você dá sua... Aqui tá meio travando aqui para mim. Mano, pode falar sobre sua vaquinha, o que você quiser. O espaço aqui é aberto, mano. Olá, pessoal. Eu sou Edson. A minha campanha é a segunda campanha que eu abro. E essa campanha aí eu ganhei de um edital da Benfeitoria, que é um edital que eles ajudam. É uma forma em um formato de crowdfunding, e não é um financiamento coletivo comum. A cada pessoa que doa R$1, eu recebo o dobro do valor. E essa campanha que eu tô trabalhando é para construir um ateliê pop, porque eu fico dependendo de vários locais, todos os meus trabalhos ficam atrasados, e durante a pandemia fiquei sem trabalhar, sem receber contratação, então eu comecei a trabalhar por conta própria, vendendo ingressos, essas coisas. É uma coisa que eu já comecei a acostumar e vou continuar dessa forma. Mas, assim, o ateliê é mesmo para eu voltar ativa e retomar os trabalhos também, porque estou com várias coisas atrasadas. Quem puder ajudar eu,
que deu uma travadinha agora, né? Travou. Deu para entender Pra mim tá tudo bem. Mano, tá cortando, né? Então vou tentar aqui ver se eu entendi o E conceito, também né? se a pessoa... A sua vaquinha não é uma vaquinha comum, é uma parada Pode falar, que Sandro. quem doa, você recebe em dobro, né? E essa vaquinha é justamente para você arrumar o seu ateliê, para você montar o seu material. Aí deve ser para vender, ou para expor, ou para fazer apresentações, né? Esse ateliê. E no seu perfil, né? A gente consegue encontrar o link para acessar esse lance da vaquinha e fazer a doação. Travou. Travou. Mas eu acho que sim, que no perfil dele deve ter lá no link na bio, né? Isso, que dá para acessar, né? Dá para acessar daqui sem sair da live. Aí caiu agora. Ele pode estar no 3G, 4G, o bagulho é louco. É a democracia da internet que a gente não conhece. Mas é isso, galera. Ele é um artista aqui da Coab de Taipas, mano, guerreiro. Faz seu trabalho, como ele falou, na pandemia se virou, deu seu jeito. E quem puder, entra no perfil Bonecos Cotidiano e vai estar o link na bio. Vocês vão estar podendo fortalecer a vaquinha dele. O Cid tá roubando a brisa aqui, mano. Mas pode falar aí, Cid. Pode falar aí sobre o que você achou da live. Olha, uma é carioca, né? Deu para perceber, por causa do sotaque, né? Acho que é a Gaia, que é carioca, né? A outra é daqui da Brasilândia. Pertinho de. Olha, eu achei da hora. Eu achei da hora mesmo. E gostei, sim. Gostei muito. E fica aqui imaginando, né? Uma peça de teatro numa laje. Era isso, né? Era isso? É um projeto, né? Que ela usava a laje para fazer as apresentações dentro da garagem. Usava de tudo. O teatro é bem livre, né? Então acho que ela usava todos os espaços possíveis. Sim. Já que você deu o gancho, mano, a gente vai pensar uma ação aí para fortalecer esse lance aí com a Tati. Vamos trocar ideia, vamos ver o que rola. Se vai rolar uma vaquinha, a gente pega na divulgação forte, aí vai chegar em pessoas que pode estar contribuindo com valor a mais aí para fortalecer mesmo. E é isso, mano. Vamos que vamos. Acho que é isso. A gente não se ajuda, a gente se fortalece dentro das nossas possibilidades, né? E é isso, Cid Punk. Você tem alguma poesia? Porque não teve poesia ainda no sarau, né? Então seria interessante aí você vir com uma poesia. Então. Eu ia ler uma do livro aqui, mas tem uma outra aqui. Tá meio Eu difícil. gostei do personagem, mano. Tá me lembrando o Palmeiras, então tá legal. Não, só que esse tem mundial. Levou de filtro, hein? Levou de filtro. Não, mas esse personagem, se for o que eu tô pensando, que eu nunca vi esse filme, mas às vezes eu vejo ele em meme. Às vezes eu vejo esse personagem em meme. Eu só não sei quem ele é. Mas assim, esse personagem é mundial, então não tem nada a ver com o teu time, não. Desculpa aí. Não tem nada a ver com o teu time, não. De verdade. Não, peraí, cacete. Tá aqui perto. Se eu não guardei, se eu não guardei ali, tá aqui perto essa. Eu guardei sim. Olha lá, o Facebook da Tati. Ela jogou aqui. Tá aqui, porque... Podia pensar em várias ações com a Tati, né? Ação direta no Pix, ação na vaquinha, pode falar. Só aproveitando aqui também que, pra galera que tá assistindo a gente, acompanhando essa live do Circuito Clandestino, que amanhã a gente tem a nossa terceira etapa, né, pelo Escuta Quebrada, e a gente vai trocar uma ideia com a Mairuna, que é pedagoga da etnia Matsés, região do Vale do Javari, Amazonas. Amanhã às 19 horas, no perfil do Circuito Clandestino e Salve
Eu vou achar aqui, peraí. Se não tiver aqui, pelo amor de Deus. Estamos aguardando, então vamos divulgar mais aqui, ó. E quem quiser entrar aqui na live também, do Sarau Segunda Liga, pode entrar aqui. Tem mais tem uma um vaga aqui espaço ainda. aqui. Quem tá afim, entra aí agora aí pra... Boa, colocou o espaço flyer aí. aberto. Aí, ó. E vai ser da hora, né, mano? A gente vai falar sobre os desafios da educação indígena, né? Vai ser massa. Mano, eu fico imaginando, né? Aqui também. É Se possível, a gente cara. tivesse aula de pelo menos uma, que é difícil, né? Que o Brasil são tantas, uma língua indígena, pelo menos a mais próxima, né? Sim. São Paulo aqui, tipo, a mais próxima que tá da escola, qual que é a aldeia? Então a gente vai estudar essa aqui. Então ia ser uma coisa muito louca, né, mano? Boa, boa. Vamos levar isso para a pauta amanhã, porque vai ser interessante discutir sobre isso também. Com certeza. Essa que tá mostrando o flyer aqui é da live de amanhã, ó. Os desafios da educação indígena, Marina. Nossa, fala aí, Thiago. Mairuna. Mayurunai. O Ino fala? Boa noite. Boa noite. Eita, incendiário na área, mano. Aí sim, hein? Salve, Thiagos. Salve, Godoy. Salve, Sandrinho, Indaís. 12 anos de caminhada. Resistência. Resistência sempre, mano. É isso. Hoje estamos transmitindo a live aqui, direto de um bar. Aê, americano. Sai, Peru. Salve, salve. Minha filha, os amigos dela. Mas isso aqui é Peru ou é americano? É onde você tá? Então a gente tá na Segunda Negra, tá em terras internacionais hoje? Estamos Tá em ligado? terras internacionais. Não tô ouvindo internacionais. Tô sem foninho. A gente está em terras internacionais, estamos em americano. Pode pá. Chegou mais um camarada aqui. Gente, tô procurando, tá difícil. Isso que eu tô procurando virou o Mundial do Palmeiras. Tá punk hoje, mano. Isso que eu tô procurando virou o Mundial do Palmeiras. Cacete. Não, vê se você acha a Libertadores do Corinthians de 2000. É que hoje é Special Online. Online, Special Online, tá ligado, bicho? É isso. Aí vamos... Ei, Godoy, já que o Cid Punk não achou aqui, você tem alguma na manga aí pra mandar aí de cabeça? Cara, na manga. A na manga é o samba de sexta, né, mano? Então manda. Na manga é o samba de sexta. O último samba que gravamos. Que é Deletei Sua Imagem. Manda. Vou mandar que eu lembro, né? É recente. É assim, bicho. Deixa eu ver. É assim, Tanto lhe fiz pra te amar. Tanto lhe fiz por querer. E você sempre me deixara esperar. Na escuridão da noite. Mas no alvorecer da aurora, sou eu que vou te deixar a esperar. Tanto lhe fiz juras, tanto lhe fiz ternuras, mas hoje quem vai embora sou eu. Por aí vai, né, mano? Por aí vai, é um trechinho aí. Da hora, Godoy. Você agora tá
Depois eu lhe mando aí pelo zap. Desenrolando no samba aí, mano. Caralho! Eu achei essa Achou? porra! Então vai, manda aí. Pra fechar o Oi. Sarau Segunda Negra. Oi? Claro, é mais fácil achar isso aqui do que o Mundial daquele timinho verde, né? Então, mais fácil. pelo amor de Deus. Minha nossa. Cid O Punk, hein? título é Ô, Cid, ô, Demônio Cid Punk. Cid Infiltrados. Punk, hoje é transmissão em live num bar, mano. Em Americana. Terras Transmissão Internacionais. em live em Americana. Por que Aí terras sim, da internacionais? Não entendi. É porque lá chama Americana. Ah, América. É, né? Isso aí. Salve, galera! Salve, salve! Da Boa, hora. só alegria. Ó, Aí sim Tamo- você tamo vai. aí. tamo. É isso aí, só. A barba, a gente usa a barba porque cresce, mano. Só por É isso. foda, só. preguiça de Vai raspar, crescer. eu te- Valeu, valeu. Galera boa aqui. Então, cara. Valeu, Godoy. Agora vamos abrir aqui pro Cid Punk, encerrar o sarau com a poesia dele aqui. Eu tô... Eu falei que a gente acha. Tá, pode abrir. Tô saindo aqui, mano. Valeu, Godoy. Abraço Se cuida aí. Se cuida, já tomou a segunda dose, Godoy? Tô na primeira ainda. Não, tomei a segunda. Eu tô Aí, no da segundo hora. copo de cerveja. Tô na primeira ainda. Viu? A segunda Se cuida aí, caralho. Se cuida aí. Já tomei a segunda, esperando a terceira. Aí, Abraço aí aí. pra nós. Valeu, Vou Godoy. sair aqui, mano. Valeu, Beleza? se cuida aí. Salve Pô, mano. pra todas essas pessoas que estão aí com você aí. E valeu. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, caralho. Vai Cid Punk, agora é com você. Pra gente encerrar o Sarau Segunda Negra. 169ª edição. Ou seja, 169 vezes. Segunda-feira é negra. Então, manda aí pra fechar bonito. O título é Demônios Infiltrados. Minha consciência e 1000 condenações de anos passados. Meu sistema cerebral com demônios infiltrados. Meu sono indo por água abaixo. Tenho uma noite longa para ser condenado. Essa é minha sentença, viver condenado. Essa é minha sentença, viver com meus demônios infiltrados. Morrerei sem paz, e na minha lápide não terá nenhum aquijás. Eternamente vivendo sentenciado, e comendo na mão dos meus demônios infiltrados. Só cumpro ordens dos meus senhores, e sou obrigado a dizer oi para essas dores. Morrerei sem paz, e na minha lápide não terá nenhum aquijás. Eternamente vivendo sentenciado, e comendo na mão dos meus demônios infiltrados. Essa é minha sentença, viver condenado. Essa é minha sentença, viver com meus demônios infiltrados, eternamente vivendo sentenciado, e comendo na mão dos meus demônios infiltrados. Isso aí. Aí Boa. sim, Cid Punk. Para encerrar o sarau. Você quer mandar uma poesia? Você quer mandar uma poesia aí, Thiago? Pô, eu queria, mas o meu computador Então acabou de manda. desligar aqui. Não, meu computador acabou de desligar aqui. Eu tava pegando uma, aí acabou a bateria. Aí vai ficar para a próxima. No próximo sarau do Circuito Clandestino. Eu entro no Então segundo vou tempo. mandar um aqui do recital de pedra aqui do Maluque da Massa. Bora. Raiz em movimento. Há uma velha raiz, sempre crescendo. Em movimento, carapinha. Planta, esquecida da mudança. Rega de enchente sob o sol do descaso. Escrita que racha calçadas. Velhas construções, zumbingando aqui, ali.
farfalhar de texto. Novos cantos aos orixás, revirados, revirando a história, com pólvora na bala, de vida fértil, literatura que incomoda. É isso aí, Baluque, esse tal de pedra. Boa. E muito obrigado a todas as pessoas que encostaram. O Sarau Segunda Negra estará de volta dentro da programação do Circuito Clandestino na próxima segunda-feira. E lembrando que amanhã tem esse rolê aqui com a gente. Só chegar, mais uma vez para lembrar vocês. Circuito Clandestino, Araguaia Guarani contra o Marco Temporal, etapa 3, live Escuta Quebrada, os desafios da educação indígena. É a estreia, né? É a estreia do Escuta Quebrada, né, no circuito. Eu acho que É. Ano passado não teve. Não teve, porque foi criado depois do circuito. Pode crer, então é a estreia do circuito dentro Do Escuta. A ideia do Escuta Quebrada dentro do circuito clandestino. E é isso, tem a programação até 29 de agosto e a programação tá linda demais. Você pode acompanhar no perfil do Sarau, do circuito, do Salve Quebrada. Vai ter post lá com a programação inteira. Tem evento lá no Facebook e a gente vai sempre divulgando aqui. Salve Caboclo. Tem que soltar umas lives dessa aí pro Caboclo segurar, hein, mano. Ele vai estar amanhã. Eu acho que ele tá aqui, né? Ele vai estar aqui amanhã. Vai estar amanhã. Da hora aí, ó. Aí que é bom, mano. Ele vai tocar comigo aí. Não. Vai ser da hora. Valeu, Flávia Correia. Valeu. Tchau. Se cuidem. Valeu. Galera, obrigado por ter participado. Amanhã tem mais. Dia 19, se não me engano, é aniversário do meu maior ídolo. William Frederic Durst. Se eu falar assim, ninguém sabe quem é. Mas se eu falar Fred Durst, vocês vão, obviamente, reconhecer, saber quem é, né? Pois é, dia 19, se não me engano, é aniversário do Fred Durst, vocal do Limp Bizkit, vai completar acho que 55 anos. Dia 19 agora, se não me engano. Meu maior ídolo na música é ele. Da hora. O Santo com certeza é um deles, com certeza. Obrigado, hein? Obrigado. É sério. Vamos que vamos. E vamos se cuidar. Tome a vacina, aí chegou na sua vez. Pratique o fora Bolsonaro. Tome vacina. Vamos todo mundo virar jacaré para poder aglomerar de novo aí. Beleza? Se Valeu, cuidem. galera. E fora Bolsonaro. E até amanhã às 19 horas aqui no Circuito Clandestino e no Salve Quebrado. Valeu! Valeu! Falou!